Olá, você acabou de embarcar no Expresso Psicologia. Eu sou a Sani Souza e hoje estamos aqui para mais um quadro do Pergunte ao Psi. Então, se você acabou de chegar por aqui, se inscreve no canal, deixa o like logo no vídeo para você não esquecer depois e ativa o sininho para receber notificações e acompanhar todos os vídeos que vão estar saindo por aqui. Então, como vocês já devem saber, nós estamos pegando, algumas das perguntas que vocês deixam pra gente lá no Expresso Psicologia, às vezes nos nossos perfis também, no meu e no Rondinelli, para trazer e responder aqui no nosso canal, tá certo? Eu separei 5 perguntas para conversar um pouquinho e debater um pouco com vocês. A primeira delas é a seguinte: estou no 6º período do meu curso e descobri que não é a minha praia. Desisto? Continuo? Primeira coisa que a gente tem que ver aqui é que você já está no 6º período. Então, o que aconteceu? Você não está gostando do curso agora? Ou já faz tempo que você estava com essa dúvida? Isso é muito importante a gente saber, porque se você só não está gostando agora, provavelmente tem uma razão específica e a gente vai precisar entender essa razão antes de tomar qualquer decisão. Porque a gente vai ter que entender se isso tem a ver mais com medo, com receio, com a perspectiva que eu tô tendo, por exemplo, no mercado de trabalho, sobre alguma área específica, alguma atividade específica que eu tô tendo uma certa percepção ali de dificuldade e talvez por isso que eu esteja achando que não faz parte das minhas habilidades ou dos meus interesses, tá certo? Então isso é extremamente importante e não dá pra gente poder tomar uma decisão antes de entender essa razão primeiramente, tá certo? Agora, nesse caso, qual seria a saída, Qual seria a solução? Primeira coisa que eu ia fazer é indicar psicoterapia, porque aí você vai entender melhor quais são essas emoções que estão surgindo, por que elas estão surgindo e aprender a lidar com elas para assim você conseguir tomar uma decisão ali mais acertada, mais segura. Agora, uma outra opção é: eu já não estava gostando muito desde o início, porém tentei ir levando, para saber se isso mudava. E talvez isso tenha a ver com meus interesses e com as minhas habilidades. Se for esse o caso, se você não está mais percebendo uma conexão com relação ao seu estilo de vida, ou então o estilo de vida da sua profissão, não se encaixa mais com a pessoa que você é, ou você percebeu que você tem outros interesses e que você queria fazer outra coisa da vida, aí a gente vai precisar, talvez, compreender melhor esses interesses, essas habilidades, os seus valores, para poder conseguir chegar numa estratégia de mudança. E eu falo estratégia de mudança porque não vai ter certo ou errado. Vai ser diferente para pessoas diferentes, tá? Vai depender muito da situação de vida de cada um. Por exemplo, algumas pessoas não vão ter dificuldade alguma em sair de um curso, mesmo que esteja no 6º período, para começar uma nova jornada. Porque ela vai ter pessoas que estão ali dando apoio, não tem responsabilidades com outras pessoas, então torna mais fácil o processo. Porém, vão ter pessoas que definitivamente não vão poder fazer essa escolha porque tem muitas responsabilidades, ou então já tem outras coisas, a dar conta, então provavelmente ela vai ter que entrar no mercado de trabalho e planejar uma mudança um pouco mais lenta, mais comedida ali, mas não é impossível. A gente sempre tem que levar em consideração que o nosso trabalho, a gente passa a maior parte do tempo realizando aquele tipo de atividade. Então é muito importante que a gente tenha interesse, que a gente tenha conexão com aquele tipo de atividade, porque muito provavelmente pode ser até fonte de um processo de adoecimento se eu não lido bem com aquela atividade. Então vai trazer sofrimento, um sofrimento constante, certo? Então é muito interessante a gente ter isso em conta quando a gente vai pensar no processo de transição de carreira. Transição de carreira ou nesse caso aqui especificamente, é uma reopção de curso. Segunda pergunta é com relação a relacionamentos, certo? Sou muito tímido e acho que nunca vou namorar porque não consigo falar com alguém que tem interesse. Me parece que é aquele tipo de pessoa que, quando tá interessado em alguém, meio que perde o jeito de falar, não sabe mais como agir. Costumeiramente falando, a gente nota que dentro da nossa cultura, por mais que já tenha mudado bastante, ainda temos
como um papel masculino ter essa iniciativa de chegar e falar e ter o primeiro contato, né? Demonstrar ali o primeiro interesse. Então, me parece que pesa um pouco mais sobre os homens esse papel. Quando você é uma pessoa tímida, a primeira coisa que você vai ter que aprender a lidar é com as emoções que surgem diante de contatos sociais. Porque geralmente o tímido, ele vai ter mais receio em relação à rejeição, em relação ao ridículo, em passar vergonha. E muito provavelmente vai estar cheio de imagens mentais de que essas situações com certeza vão acontecer com ele. Tá? Então aí também tem um pouquinho de uma baixa autoestima, certo? Por que é tão certo que alguém vai me rejeitar? Então eu tenho uma ideia um pouco negativa de mim para eu ter certeza que as pessoas vão me rejeitar. Então, o primeiro ponto vai ser esse, é aprender a lidar com emoções em relação ao contato social. O outro ponto é quando eu tenho interesse em alguém. Parece que eu fico mais tímido do que o costume. E isso pode acontecer também por uma percepção de falta de habilidade social. Então, o que eu faço para interagir com essa pessoa? Porque eu quero que essa pessoa responda positivamente em relação a mim. Então, vai ter uma certa dificuldade ali, né? Até porque o tímido talvez entre menos em contato social, né? Então, vai fazer com que ele tenha um pouco menos de habilidade mesmo, né? Na maior parte dos casos. Isso vai validar ainda mais o receio, sabe? Então, o que eu preciso fazer? Aprender a lidar com minhas emoções diante de contatos sociais e treinamento de habilidade social. Então, como é que eu começo uma conversa? Como é que eu puxo um assunto? Como é que eu faço para ter ali um momento mais descontraído com uma pessoa? Eu sabendo fazer isso, já vai ser metade do caminho já andado. Uma terceira pergunta. Quero começar um novo negócio, mas sinto que o medo de fracassar está me paralisando. Poxa, nesse ponto aqui, é muito interessante a gente ver que tem um ponto mais objetivo, que é um novo negócio. Então, é algo que vai requerer um investimento. Então, faz com que a gente faça essa avaliação de risco de uma forma mais significativa, né? Vai ter algumas coisas ali em questão. Só que quando eu falo do medo do fracasso, eu vou precisar entender por que eu tenho medo do fracasso? O que o fracasso significa para mim? Quais são as consequências que eu já estou prevendo que possam acontecer, tá? Porque o novo negócio, por ser novo, ele normalmente já vai trazer uma certa ansiedade, né? É uma questão que ainda está incerta, eu não tenho ainda uma certa previsibilidade, né, do que pode dar certo, o que pode dar errado. Então, essa insegurança normalmente vai trazer uma emoção ali de ansiedade, vai trazer esse receio, esse medo. Só que quando eu falo medo do fracasso, significa que eu já tenho uma ideia de que não vai dar certo. E aí eu vou precisar questionar. Por que eu acho que não vai dar certo? Quais são essas imagens que eu estou pintando na minha mente que podem acontecer e que muitas vezes eu tenho certeza que vai acontecer. Essa certeza às vezes vem da validação da própria emoção. A gente acaba confundindo o sentimento que eu tô sentindo ao pensar determinada coisa com uma validação de que aquilo é certo que vai acontecer. É muito bom a gente questionar isso pra gente poder dar o primeiro passo. Uma coisa muito importante aqui para ajudar a vencer um pouco esse receio é eu conseguir juntar informações com pessoas que eu tenho uma certa confiança no assunto. Isso vai fazer com que eu tenha uma perspectiva mais objetiva e vai fazer com que eu consiga ter em conta não só a minha percepção mais emocional ali, né? Aquela emoção de ansiedade que tá vindo por conta dessa insegurança, né? Dessa instabilidade que eu tô percebendo, mas eu vou ter também a parte mais objetiva, que vai fazer com que eu consiga analisar isso de uma forma mais realista e menos baseada só naquela emoção inicial. Então, muito provavelmente, conseguindo equilibrar isso, eu vou conseguir dar um passo adiante. A última pergunta é a seguinte: saí com um rapaz, gostei muito dele, mas no final pediu para rachar a conta. É um sinal ruim? Desisto dele? Bom, isso me parece muito uma polêmica, né, que teve um tempo atrás, né, a respeito do homem pagar a conta ou de pedir para
rachar, né? Fazer a metade ali. Bom, primeira coisa, você vai ter que ter uma ideia de que tipo de relacionamento você quer ter, tá? Eu realmente não acredito que existe um certo ou errado nesse tipo de situação. Talvez, se a pessoa tivesse pedido pra você pagar tudo, aí talvez a gente poderia, né, ter um certo receio ali. Mas nessa situação especificamente, vai depender muito do que você quer pra você. Que tipo de pessoa, que tipo de companheiro você quer desenvolver a relação. E também, que tipo de relação você quer desenvolver. Porque quando a gente fala em termos de comportamento da outra pessoa, o que a gente vai precisar levar em consideração é quais são os meus valores, como é que esse relacionamento vai se estabelecer, quais são os tipos de necessidades que eu tenho. Eu avaliando e tendo resposta para essas perguntas, eu vou conseguir olhar para essa situação e dizer se essa pessoa tem futuro comigo ou se não tem. Porque às vezes a gente até gosta da pessoa, tem um papo interessante, existe atração, mas quando a gente pensa em termos de longo prazo, temos objetivos diferentes de vida. E isso muito provavelmente vai ser um problema mais na frente, quando temos objetivos muito distintos. Quando a gente percebe que temos uma necessidade que aquela outra pessoa não considera tão importante, ou tem outros tipos de necessidades. Então, não vai dar certo. No sentido de não vai encaixar muito bem se a gente não tiver dentro de um limiar onde a gente consegue fazer concessões desse tipo. Se chegou no meu limite, se é algo que eu não quero abrir mão, então muito provavelmente não vai ser a pessoa certa. Respondidas essas perguntas, quero deixar aqui para vocês o convite de se inscrever no canal, comentar o que você achou, você concorda com essas respostas e também deixa a tua pergunta, talvez ela possa entrar aqui num próximo vídeo nesse quadro do Pergunte ao Psi. Pode deixar lá no inbox, pode deixar nas caixinhas de perguntas, né? A gente sempre vai estar deixando uma caixinha de perguntas lá especificamente para esse quadro do Pergunte ao Psi. Então, até a próxima!